A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas, Deus te proteja, te guarde, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, né? Da editora Betel, está aqui, ó, da editora Betel, a relevância da igreja, sua essência e missão. Nós estamos aqui na nossa lição número 9, da nossa revista. Se você tem a revista da editora Betel, você acompanhe a revista. Se você não tem, você adquira, que é muito bom. Nós estamos lá em lição 9, mas é de muito bom proveito que você adquira a revista, você tenha mais conhecimento. E nós vamos entrar na nossa aula de número 9, Você acompanhe as nossas aulas, que vai ser de muito proveito para você. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar, de dar o seu like, de compartilhar esta aula, de compartilhar as outras aulas que estão aí na nossa playlist do nosso canal. É só você acessar e acompanhando, maratonando nossos vídeos e também nos seguindo, em nome de Jesus. Coloque também as suas observações, as suas críticas, Coloque as suas sugestões, o que você achou, o que você não gostou, qual a sua dúvida, para a gente poder interagir, nós dois, Você aí, nós aqui. Eu aprendo com você e você aprende comigo, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então vamos à nossa aula de hoje. Glória a Deus. Nossa aula é a lição número 9, que vai ser ministrada dia 1º de setembro de 2024, no próximo domingo, cujo título é a importância e a relevância da contribuição para a pregação, crescimento e desenvolvimento. Então, nós vamos falar sobre contribuição, sobre dízimo, oferta, sustento da obra de Deus, que é muito importante. Louvado seja o Senhor. Nosso texto de referência estão em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 5, que diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda por cima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Glória a Deus. O nosso texto áureo diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda. Provérbios capítulo 3, versículo 9. A nossa verdade aplicada diz: cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas conforme a palavra de Deus. O nosso ponto de partida é que nós devemos contribuir com alegria. O nosso motivo de oração é orar para que sejamos bons mordomos do que Deus nos dá. E os nossos objetivos da lição é ensinar o valor da contribuição financeira, expor que somos mordomos do que Deus nos dá e falar que Deus nos abençoa para abençoar os outros. Os tópicos da lição são: tópico 1, contribuição à luz da Bíblia; tópico 2, como se deve contribuir; e no tópico 3 nós vamos aprender quais são os resultados da contribuição. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então vamos à nossa introdução. Ao praticarmos a contribuição de acordo com a orientação bíblica, estaremos honrando o nome do Senhor, sendo um canal de bênçãos para a promoção do reino. Ou seja, quando nós praticamos, eu costumo dizer, falando da introdução, eu costumo dizer o seguinte, meu irmão: não vai ter anjo para trazer dinheiro para a igreja. Não vai ter um anjo que vai descer do céu, trazer dinheiro para a igreja, para você pagar água, pagar a luz, ajudar as pessoas, comprar cesta básica, ajudar num departamento, no outro,
numa situação, num remédio, num alimento. Não vai aparecer um anjo para depositar um saco de ouro na frente da igreja todo dia para suprir a necessidade dela. Quem tem que suprir as necessidades da igreja, da obra de Deus, somos nós. Somos nós que nós devemos contribuir. A gente pode contribuir com dinheiro, a gente pode contribuir com alguma coisa que falte na igreja. Por exemplo, se não tem um bebedouro na sua igreja, meu irmão, que tem igreja que não tem bebedouro. Você pode não acreditar nisso, mas tem igreja que não tem um bebedouro. Eu já fui em igreja, já congreguei em igrejas que não tinha nem bebedouro na igreja. Os irmãos traziam umas garrafas cheias de gelo, né? E aquilo ali ia derretendo e as pessoas iam tomando aquela água ali, né? Então tem igrejas, meus irmãos, tem falta de tudo. Só funciona pela misericórdia de Deus. Então a introdução diz que ao praticarmos, né? Deixa eu ver aqui. Ao praticarmos a contribuição de acordo com a orientação bíblica, estaremos honrando o nome do Senhor, sendo canal de bênçãos para a promoção do reino. Não é, a gente não dizima e oferta porque para engrandecer nome de homem, não, é para engrandecer o nome do Senhor, porque quando a gente sustenta a obra, quando a gente contribui para a obra, a gente está glorificando o nome de Deus, né? A gente tem que entender isso, separar as coisas. Essa questão do dízimo e da oferta é uma questão muito delicada na igreja, sempre foi. Mas aqui a gente vai aprender corretamente da forma bíblica, que é a gente contribuir para a obra de Deus, né? Muito bem. As Sagradas Escrituras têm muito a nos ensinar sobre a contribuição financeira. Contribuir não é uma questão meramente material, mas espiritual, pois revela a nossa fé e gratidão a Deus e compromisso com o seu reino. Ou seja, as Sagradas Escrituras nos ensina que quando você oferta, não isso aí não tem repercussão no mundo material, não, tem repercussão no mundo espiritual. Não é que Deus vai dar as coisas para você, vai atender a sua oração, porque você está ofertando. Isso é teologia da prosperidade. Quanto mais eu vou dar para Deus, Deus é obrigado a me retribuir com bênçãos. Não, isso é teologia da prosperidade. Cuidado, que a linha é muito tênue entre uma heresia e uma coisa que glorifica a Deus. Veja bem, a gente contribui porque nós estamos assim glorificando a Deus no sustento da obra que ele instituiu aqui na terra. Ou seja, revela a nossa fé e gratidão a Deus. Por que eu oferto e dizimo? Porque eu tenho gratidão a Deus. Eu tenho gratidão a Deus porque eu sou agradecido a Ele por tudo que Ele me dá. Então, o pouco que eu dou é uma demonstração de gratidão a Deus. Então, se você é grato, você oferta, você dizima. Se você é grato, você ajuda a obra. Porque não é só dízimo e oferta, mas é você ajudar a obra. Tem gente que dizima e oferta e acha que fez tudo que tinha que fazer. Não ajuda o pastor, não ajuda os obreiros, não ajuda no culto, não ajuda em nada. Não. Eu estou sentado aqui, eu dizimo e oferto, pronto. Para mim está muito bom, né? Eu não vou fazer nada. Não, Deus exige da gente muito mais. Né? Às vezes está precisando de alguma coisa, um reparo na igreja, e você vai lá e ajuda, repara, trabalha, né, para a obra de Deus. Não é só dizimar e ofertar, mas é você servir, principalmente servir a Deus. A gente aprendeu sobre servir lá na lição 8, lá, que fala sobre os dons do Espírito Santo. A gente aprendeu sobre isso, né? Muito bem. Deixa eu passar aqui para vocês. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois o justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanto a fé que tem no coração. Ou seja, se lembra da viúva? A viúva ofertou tudo que tinha. Não é para você ofertar tudo que você tem. Ela ofertou ali segundo sua fé. Ah, irmão Ramiro, presbítero Ramiro, então quer dizer que se eu tiver uma fé muito grande, eu posso ofertar a Deus, que Deus vai ser obrigado a retribuir?
Não. Como eu falei, isso é teologia da prosperidade. Tem muita gente enganada dentro da igreja, pensando que eu estou dando, eu estou dizimando, eu estou ofertando e Deus tem que me abençoar por causa disso. Não, você está ofertando, dizimando porque você ama a Deus. Então você está ofertando, dizimando. Se você está esperando alguma coisa de Deus, você está esperando pelos motivos errados, dizimando e ofertando por motivos errados. Você está dizimando e ofertando porque você ama, né? Ou seja, a contribuição não está relacionada com o valor que você dá, mas como você dá o valor. Você pode dar R$ 1, você pode dar R$ 2, mas você está dando com fé e Deus vai honrar a sua fé. Então Deus é obrigado a me dar? Não, Ele dá se Ele quiser. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é Rei, Ele é o governante do universo, Ele vai dar se Ele achar que você merece. Né? Não é porque a gente está dando. Tem muita gente que fala assim, como é que eu posso estar nessa prova se eu dizimo e oferto? Não, porque eu aprendi que quem dizima e oferta não passa a prova. Não passa? Passa sim, meu irmão. Passa sim. Todo ser humano passa a prova. Você passa a prova e eu passo prova também. Todos nós passamos, inclusive quem dizima e oferta. Não é porque você está dizimando e está ofertando que você está imune à prova, não. Que você está imune a alguma coisa acontecer na sua vida. Então eu vejo muito crente assim. Acha que Deus tem que livrar ele da prova porque ele está dizimando e ofertando. Não, meu irmão, não é assim não. A Bíblia nos fala como? Jesus falou, você vai ter tribulação. No mundo você vai ter tribulação. Sabe por quê? Porque você aborrece o mundo. É por isso que você tem tribulação. É por isso que você passa sufoco. Né? Não é porque você dizime e oferta que você é o mais abençoado dos crentes, não. Cuidado com esse tipo de palavra, esse tipo de coisas assim. Não é bem assim, não. Muito bem, pois nós estamos aprendendo biblicamente como é que é as coisas, certo? Muito bem. A oferta de Abel foi excelente por quê? Olha aí. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque foi feita pela fé. Pela fé. Não foi porque era ovelha e Caim, né? Ofereceu vegetais, frutas, e Abel ofereceu uma ovelha, porque a ovelha valia mais do que as frutas e legumes. Não, porque foi feita pela fé. Abel amava a Deus e por isso ele ofertou o melhor que ele tinha. O melhor que ele tinha era o cabrito lá, a ovelha lá que ele tinha, a melhor ovelha. Então ele ofereceu. Então, mas por quê? Porque ele queria agradar a Deus? Sim, mas pela fé ele fez isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício, um maior sacrifício do que Caim. Mas o quê? Na quantidade? Não, maior pela fé, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons e por ela depois de morto. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Ou seja, é pela fé que a gente dá. É porque a gente quer agradar a Deus, não é porque a gente quer ser o maior dizimista da igreja, não, meu irmão. Não é porque a gente quer bater no peito dizendo, olha, eu ofereci meu carro para a igreja, eu estou doando tanto, tocar trombeta lá em cima do púlpito. Não, é pela fé, é pela fé que ele fez isso. Embora a viúva pobre, que a gente acabou de falar, embora a viúva pobre tenha ofertado duas moedinhas de pouco valor, Marcos capítulo 12, versículo 42, agradou a Cristo porque fez com fé. Veja bem, se fosse pela quantidade, aqueles que estavam colocando lá no tesouro lá, né? Um tesouro lá do palácio, do templo, né? Seriam mais abençoados porque está dando muito, mas não. Mas ela agradou a Deus porque fez com fé, entregando tudo que tinha. Por isso, Cristo a elogiou, dizendo que ela havia ofertado mais que os outros. Por quê? Porque ofertou tudo. Ofertou tudo. Jesus pediu para ela ofertar tudo? Não. Alguém pediu para ela ofertar tudo? Vê algum pastor, algum pregador dizendo, irmão,
Dá tudo que você tem, que Deus vai te abençoar. Foi isso que aconteceu? Não. Ela deu porque ela teve fé, porque ela sabia que Deus ia sustentar ela, mesmo ela dando tudo, e mesmo ela dando tão pouco, né? 2 moedinhas não seria nada para aquele templo enorme ali, né? Uma catedral daquela ali, mas ela deu com fé. E Deus honra a nossa fé. Deus não quer que a gente passe necessidade, mas Deus nos honra. Entendeu? Você está me entendendo? Bom, vamos acompanhar. Portanto, a contribuição não está relacionada com o valor que a pessoa oferta, mas quanto a fé que tem no coração. Então, não importa, meu irmão, se você está contribuindo com pouco, se você não pode contribuir com mais, não importa. O que importa é a fé que você dá. O importa é do jeito que você dá, como é que é o seu coração para ofertar. Se você oferta com alegria, se não com tristeza, porque Deus se agrada a quem dá com alegria, entendeu? Cristo se agrada de nossas ofertas quando vê nelas semente de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muito bem. Um ato de gratidão, a oferta também é um ato de gratidão. Reiteradas vezes somos convidados a não esquecer o que Deus fez por nós. Salmos 103, versículos 1 até o 6. Ou seja, Deus se agrada quando nós somos gratos. A pior coisa para um ser humano é ingratidão. Eu acho que é o sentimento mais mesquinho, o sentimento mais horrível que existe do ser humano é ingratidão. Quando você faz para a pessoa, quando você faz para alguém e aquela pessoa é ingrata contigo. Você fez porque quis, eu não pedi nada. Você faz porque você ama, porque você é grato. Da mesma forma que nós doamos, né, fazemos aí nossas ofertas, porque nós somos gratos a Deus por tudo que Ele fez. Então a gratidão também encontra uma resposta no trono da graça. Tudo quanto temos conquistado foi com a ajuda do Senhor. Você tem dúvida? Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você tem é do Senhor. Eu costumo dizer que tudo vem de Deus. Tudo é dele, nada é nosso, nós estamos emprestados. Até a nossa vida é emprestada, porque é um dom de Deus. Então nada é nosso, nem o nosso corpo é nosso. Um dia vai virar pó, um dia vai voltar a pó. Então tudo nosso é emprestado. Esse computador que eu estou falando com você é emprestado, esse microfone é emprestado, é de Deus, essa câmera é de Deus, essa gravata, essa camisinha aqui tão bonitinha, brilhosa, né? Bonita, é de Deus, né? Tudo que eu tenho aqui na minha casa não é meu, é de Deus, porque foi Ele que me deu, foi com a ajuda do Senhor. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, diz que a riqueza é um dom concedido por Deus. Por isso, nossa gratidão em forma de contribuição agrada o Senhor. Então, Ele que nos dá a condição, é Ele que nos dá. Então, se Ele nos dá, nós somos gratos a Ele o quê? Sustentando a sua obra. Uma das maiores expressões de reconhecimento encontra-se na pessoa do rei Davi, porque tudo vem de ti, da tua mão te damos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Ou seja, tudo vem dele, né? Tudo vem da mão do Senhor e nós somos gratos por isso. 1.3. Um ato de amor para com a obra de Deus. O rei deixou isso bem claro. Deixa eu passar aqui. O rei deixou isso bem claro quando afirmou que a sua contribuição, que rei, Davi, né? Para o templo era por amor à casa de Deus. E ainda, de minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular, que eu tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Muito bem. Davi não iria usufruir daquele templo, porque morreria antes, mas ele não estava pensando em si, mas no bem-estar da obra de Deus. Meus irmãos, olha só,
Davi não iria usufruir daquilo tudo, não. O que que Deus falou para ele? Olha, não é você que vai construir o templo, não. Quem vai construir é o seu filho Salomão. E Davi então começou a juntar materiais, ouro, prata, tudo de mais precioso, né? Madeira, tudo que tinha para começar a obra de Deus que ele nem ia participar. Eu vejo muita gente, né? Muita gente com mesquinharia, né? Com mesquinharia na obra de Deus, porque assim, eu estou dirigindo essa congregação, mas essa congregação aqui, daqui a pouco vão me tirar daqui, então eu não vou fazer nada aqui não, porque eu não vou ficar com a igreja. Tem gente, infelizmente, tem muito obreiro pensando assim. Olha, meu irmão, eu já cuidei de várias igrejas e algumas eu até reformei a igreja, ajeitei a igreja. Está lá a igreja lá, eu não estou mais lá, né? Eu não estou, já saí de lá há muito tempo, então ficou a obra lá. Eu não usufruí, às vezes, muito tempo da obra que eu fiz, mas a obra está feita. Para quem? É para mim? É para quem? É para Jesus, é para Deus. Então, Davi não ia usufruir daquelas coisas, mas ele não estava pensando em si, mas estava pensando no bem-estar da obra de Deus. Quando você fizer as coisas para Deus, não pense em você, não. Pense em Jesus, pense no Senhor. Eu vou reformar isso aqui, eu vou ajudar nisso aqui, mas eu não vou usufruir, eu não vou estar aqui. É como você reformar a sua casa e, de repente, por exemplo, eu sou militar, já aconteceu de reformar uma casa minha e no mês que passamos 2, 3 meses eu tive que ir para outro estado. Eu não usufruí da minha casa, né? Prontinha, ajeitadinha. Outros usufruíram, foi até vendida, mas eu fiz. Por quê? Porque me agradava. Da mesma forma, você faz da obra de Deus porque agrada a Deus. Façamos para agradar o Senhor e não para nós mesmos, né? Nós somos muito pequenininhos para a gente querer agradar nós mesmos, né? Muito bem. Eu ensinei que contribuir revela a nossa fé e gratidão a Deus e o seu compromisso com o seu reino. Ou seja, contribuir revela a sua fé e a sua gratidão que você tem com Deus. Você é grato a Deus? Contribua. Ofereça mais para a sua igreja, né? Contribua mais, trabalhe mais para a sua igreja. Quando você não puder ofertar dinheiro, oferte seu trabalho, seu tempo, a sua dedicação, a sua inteligência, a sua voz. Oferte. Tópico 2. Olha aí, tópico 2. Como se deve contribuir? Deus é quem nos concede força, inteligência e oportunidades para conquistarmos a vitória em todas as áreas da nossa vida. A contribuição financeira é reconhecimento por tudo que o Senhor tem nos dado. Ou seja, é Deus que nos dá inteligência, dá no nosso trabalho, dá o nosso sustento, dá o nosso dinheiro, nos dá saúde para a gente poder usufruir do que a gente tem, porque se a gente não tiver saúde, a gente não usufrui de nada. Uma pessoa numa cama, uma pessoa que tem uma enfermidade muito grande, ela pode ter o dinheiro que for. Pergunta para ela se ela não troca o dinheiro dela todo por causa da saúde dela. Pergunta uma pessoa que está no hospital, esperando a morte, se ela não troca o dinheiro dela todinho para ela sair do hospital saudável. Claro que ela faz. Claro que ela vai querer. Só que quem dá isso é o nosso Deus. Então a gente tem que ser grato por ele. Como se deve contribuir? Olha só. Como se deve contribuir? Há pelo menos 3 formas básicas que regem a contribuição. Devemos contribuir com regularidade, ou seja, sempre a gente está contribuindo, né? A gente contribui sempre, né, para ajudar a igreja, ajudar a obra de Deus. Devemos contribuir proporcional à nossa renda, né? Não adianta, meu irmão, se você recebe um salário mínimo, você vai contribuir mediante um salário mínimo. Se você ganha mais, você vai contribuir mediante a mais. Não adianta você querer contribuir para fazer nome, para dizer que você contribui, que você deu, se vai faltar para você. Não é isso que Deus pede, não.
Você tem o seu sustento da sua família, da sua casa, tem suas dívidas para pagar, tem suas contas para pagar, você tem luz na sua casa, tem água, que se você não pagar, vai cortar. Então não é tirar da sua casa para dar para a casa de Deus tudo, não. É para você contribuir segundo proporcional à nossa renda. E devemos contribuir com alegria, né? Se você não contribui proporcional à sua renda, você não vai contribuir com alegria, meu irmão. Você vai ficar triste, porque vai faltar para você. Então, tem que ser proporcional à sua renda. Devemos contribuir com regularidade. Paulo enfatiza que a contribuição deve ser feita com regularidade. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme sua prosperidade, para que não se façam coletas quando ele chegar. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Ou seja, a gente tem que contribuir conforme a nossa prosperidade, a gente tem que contribuir com regularidade, ou seja, sempre contribuindo e de acordo com a nossa possibilidade. Não é você dar o dinheiro do seu aluguel para a igreja, não, meu irmão. Olha, vamos falar aqui, vamos conversar nós aqui, né? Vamos conversar. Tem muita igreja que fica fazendo desafio aí para os membros, né? Tem uma igreja que tem até uma fogueira aí, né? Para você doar tudo que você tem, que Deus vai te dar. Isso é teologia da prosperidade ser uma heresia. Não caia nessa, não. Uma vez eu estava dando aula para novo convertido e uma certa irmã falou assim, irmão, olha só, eu fui numa certa igreja e aí um pregador lá estava falando que se eu desse tudo que eu tivesse, se eu tivesse tudo que eu tivesse, Deus ia me dar em dobro. Aí eu estava com o dinheiro do aluguel no meu bolso, na minha bolsa, eu peguei e dei o dinheiro todo do aluguel para lá, para o pregador, né? Botei lá no envelope, entreguei e fiquei sem pagar meu aluguel. Agora a moça está me cobrando juros por causa do aluguel, porque eu tenho que pagar. Agora estou me virando para tentar pagar o aluguel do mês que eu não consegui pagar. Deus está pedindo isso? Deus quer te humilhar dessa maneira, minha irmã? Eu falei isso para ela, orientei ela, né? A não fazer mais isso. Então, muito cuidado com esses desafios malucos que anda por aí, que tem muita gente querendo fazer de você negócio, meu irmão. Muito cuidado. Não é para fazer isso, não. Deus não vai exigir mais do que você pode dar. Deus não vai exigir mais do que além das suas posses, para que você contribua, para que você dizime e oferte. Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado para não cair na boca do lobo. Muito bem. A contribuição deve ser pessoal, é você que tem que dar, constante e programada. Devemos ter regularidade. A contribuição, portanto, deve ser de acordo com os rendimentos, sejam eles semanais, quinzenais ou mensais. Se você recebe por semana, contribui por semana. Se você recebe por quinzena, contribui por quinzena, relativo àquilo que você ganha. Ou mensal, relativo àquilo que você ganha no mês, né? Não é assim, como é que eu vou dizer? Ele não vai, se você ganha por quinzena, você não vai dar o dinheiro do mês na quinzena, porque vai faltar para você, você está me entendendo? Então, geralmente, ou a pessoa junta ou a pessoa vai e oferta quinzenalmente. Devemos contribuir proporcional à nossa renda. Moisés, o grande legislador, ordenou, cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Ou seja, cada um dá conforme está nas suas posses, proporcional à sua renda. Não é mais do que você tem. Não pode dar mais do que você tem, que você alcança, sua mão alcança. Cada um, né, sabe onde lhe dói o calo, certo? Então, muito cuidado com isso. As pessoas exigem mais do que você pode dar. Não é isso que Deus pede, não. 2.2. Devemos contribuir proporcional à nossa renda. O apóstolo Paulo reitera essa mesma verdade, conforme sua prosperidade. Deus não exige aquilo que não podemos dar. Olha só, Deus não, acabei de falar isso, Deus não exige aquilo que não podemos dar. Deus só vai exigir aquilo que você pode dar, meu irmão. Ele não vai exigir mais, não.
Cuidado com essas arapucas por aí. Contribuir conforme a nossa prosperidade revela a fidelidade do cristão. Quando tem que administrar o pouco, o cristão quando tem que administrar o pouco, mas ao mesmo tempo mostra a sua generosidade e liberalidade quando administra muito. Quando você recebe pouco, você dá pouco, porque você recebe pouco, proporcional. Quando você está bem, né, você contribui com mais, porque você ganhou mais. É a questão da proporcionalidade, certo? 2.3. Devemos contribuir com alegria. A contribuição exige que a mesma seja feita sem tristeza ou constrangimento. Olha só, tá bem aqui, olha só que beleza. Esse autor é uma bênção. A contribuição exige que a mesma seja feita sem tristeza ou constrangimento, porque esse tipo de contribuição não agrada a Deus. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Então, aquele negócio, meus irmãos, nós vamos aqui agora orar pelo dizimista da igreja. Aí sobe lá o dizimista no púlpito para orar. Isso é constrangimento, está constrangendo quem não pôde dar, ou quem não deu. Quer dizer, aqueles lá são mais abençoados do que aquele que não deu. Isso é constrangimento. Não sei se alguma igreja ainda faz isso, porque isso é constrangimento, está constrangendo. Ninguém pode compelir você a dar. A contribuição é voluntária. Você não pode, ninguém pode chegar para você e ameaçar. Falar nisso, eu tenho um vídeo aqui, ó, que fala sobre o devorador. Justamente sobre isso. Devorador, o migrador, se isso é um demônio, se não é, se vai tocar nas tuas finanças, se não vai. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que é muito bom. Vai ser muito bom para você, para esclarecer a sua mente, tá bom? Ou seja, ninguém pode te constranger, ninguém pode te obrigar, ninguém pode te ameaçar com o fogo do inferno, ninguém pode te ameaçar que alguém vai tocar nas tuas finanças e acabar com a sua vida porque você não contribuiu. Isso é constrangimento, olha, é constrangimento. Deus não quer constranger ninguém, Deus não constrange ninguém, tá bom? Eu ensinei que a contribuição financeira é um reconhecimento por tudo que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. Então, Deus tem dado para você, meu irmão, dê para a obra de Deus. Não dê para Deus, não é bem para Deus, não, né? Não é para Deus, não, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é dono dele. Deus é dono do seu dinheiro, é dono do dinheiro que está no Banco Central, é dono da prata, do ouro, Deus é dono de tudo. Então, a gente contribui para a obra de Deus, para que Deus, assim, seja glorificado. Tópico 3. Resultados da contribuição. A contribuição financeira produz resultados maravilhosos. Vejamos alguns deles. A contribuição é para a manutenção da casa de Deus, conforme eu falei lá no início. Não vai vir um anjo botar um saco de ouro para pagar as contas de luz, as contas de água, da internet, as contas da igreja, não. A igreja que tem aluguel, para pagar aluguel. Não vai vir um anjo fazer isso, não. Quem tem que fazer é a gente. É a gente que é o arrimo da obra, ou seja, a gente que sustenta a obra, né? Tá aqui, ó, contribuição é para manutenção da casa de Deus. A contribuição financeira honra a Deus, né? Nós honramos a Deus quando contribuímos, e a contribuição resulta em abundantes bênçãos. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o alvo primeiro da contribuição é para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Por quê? Tinha que ter mantimento na casa do Senhor, porque os levitas eram sustentados pelas tribos de Israel. E naquele tempo de Malaquias, as pessoas não estavam ofertando, não estavam dizimando, né? Porque viam os sacerdotes agindo de maneira errada. Tinha sacerdote que não prestava o serviço direito à casa do Senhor, tinha sacerdote que traía as esposas, tinha sacerdote que cometia roubo, né?
E eles eram sustentados pelos dízimos do povo, pelos dízimos de todas as tribos de Israel. Para quê? Para que os levitas tivessem o que comer, que vestir, calçar e onde morar, porque eles eram sustentados pelas tribos de Israel. Ou seja, o templo de adoração à casa do Senhor precisa de contribuição financeira, tanto para ser construída quanto para ser mantida. Isso é nos dias de hoje, porque hoje em dia não tem levita. Embora tenha muito cantor aí que se diz levita, não é levita não. Isso é outro papo também, né? A gente não vai entrar nessa história, senão a gente vai desviar do caminho que a gente está ensinando. Mas, naquele tempo, no tempo da lei, era lei obrigatório dar o dízimo, que era dado uma vez por ano, para sustento da casa do Senhor, para que tenha mantimento, para que haja sustento para os levitas. Por isso, naquele tempo, por isso que Malaquias é um livro de repreensão ao povo de Israel, dizendo que vocês não estão dando dízimo e oferta e o povo lá, né, os levitas estão passando fome e dificuldade. Vocês estão roubando. Estão roubando quem? Estão roubando a Deus, porque Deus falou que tinha um sustento para os levitas através das tribos de Israel. E o povo estava contribuindo de maneira de zero contribuição e os levitas estavam sofrendo, né? Então, hoje em dia, a gente precisa de contribuir para quê? Para construir templo, para ser mantida a casa do Senhor, para pagar conta, para ajudar, né? Para ajudar quem precisa, quem necessita. Para isso que a gente precisa contribuir. Fica bem claro que nos aspectos primordiais de contribuir é honrar o Senhor. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda. Provérbios, capítulo 4, versículo 9. Ou seja, a gente tem que honrar o Senhor contribuindo, a gente tem que contribuir com a obra de Deus, para que a obra de Deus prospere. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Êxodo, capítulo 25, versículo 1 ao 2. A ordenança para ofertar foi dada para a glória do Senhor e não para benefício pessoal de Moisés. Olha só. Bebi até uma aguinha para falar disso. A contribuição financeira não é para a pessoa, quem está lá à frente, comprar fazenda, comprar carro, comprar essas coisas, não. Luxar. Eu estou falando comprar, não. Eu estou falando luxar. Né? Viver uma vida de rei, uma vida de príncipe, não. A contribuição financeira que a gente dá, os nossos dízimos e ofertas, são para sustento da obra do Senhor. O pastor da igreja também está incluído nisso, desde que ele não seja pesado para a igreja. Então, é lícito a igreja sustentar o pastor? Sim, é válido ele sustentar o pastor. Porém, se aquele sustento for pesado para a igreja, estiver faltando para a obra de Deus, o pastor tem que trabalhar. O pastor tem que ter sustento dele próprio. Por quê? Para ele não ser pesado. O mesmo exemplo de Paulo. Paulo, para não ser pesado à igreja, ele trabalhava, fazia tenda. Da mesma forma que o servo de Deus, para não ser pesado para a igreja, o dinheiro que eu estou recebendo está faltando na igreja, então eu não recebo, eu vou trabalhar. Eu vou arrumar sustento para a minha vida mesmo. Né? Agora, se a igreja puder sustentar com folga, se não tiver problema nenhum, porque tem igrejas aí que tem muitos membros, muita oferta, muito dízimo, pode sustentar o pastor, nada mais justo, porque aí ele só vai trabalhar na obra de Deus. Ele só vai trabalhar na obra de Deus. Ele não vai ser político, ele não vai trabalhar na prefeitura, ele não vai trabalhar em outro lugar, ele vai trabalhar para os membros, ele vai servir a igreja. Para isso, ele recebe um sustento especial para ele sustentar sua família de forma digna. Não é para luxar, não é para viver uma vida de milionário, não. É para viver uma vida condizente com os membros que tem na sua igreja, certo? Isso é meu pensamento e sempre será o meu pensamento, porque tudo isso está baseado na obra de Deus, está baseado na palavra de Deus. Bom,
Paulo recebeu uma generosa oferta dos filipenses e isso foi interpretado como uma oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Ao contribuir com Paulo, eles estavam honrando a Deus, ou seja, quando Paulo pediu contribuição aos filipenses, eles ofertaram liberalmente. Por quê? Porque eles estavam ofertando a Deus, e aquilo para Deus subiu como um aroma suave. Olha, o povo está se dedicando à minha obra, está contribuindo para que minha obra cresça. Então, contribuir com Paulo, eles estavam honrando a Deus também. Muito bem. Fica evidente quando contribuímos com a obra de Deus, com alguém que está necessitado, missões, etc. Estamos fazendo isso para o próprio Deus. E foi isso que Jesus ensinou. Mateus capítulo 25, 40. Então, quando você contribui para o necessitado, quando você contribui para missões, quando você ajuda um missionário no campo, quando você ajuda a obra de Deus, por exemplo, a obra de Deus precisa de cimento, tijolo para construir alguma coisa, você oferta, né? Nós estamos fazendo para o próprio Deus, nós estamos fazendo para a obra dele. Então, quando você contribui com alguma coisa, Deus vai te honrar, Deus pode te abençoar, Deus abre, né, os caminhos, as janelas do céu para você. Então, a gente tem que entender isso. Não é porque a gente dá esperando recompensa. Não, nós damos porque amamos. Hoje nós vivemos no tempo do amor, a gente contribui pelo amor, não é mais pela lei, não. Não é porque a lei está dizendo para a gente contribuir, não, a gente está contribuindo porque a gente ama a Deus. Não adianta nada, a gente contribui porque a gente é obrigado, porque a gente é compelido, porque se você não der, vai acontecer alguma coisa com você, vai acontecer represária, acontecer alguma reação de alguém contra você. Não, você está contribuindo porque você ama o Senhor. E aí você contribui com alegria, entendeu? Porque ninguém dá as coisas de bom grado se não for com alegria, meu irmão. O resto é hipocrisia, certo? Muito bem. Vamos lá. No texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 12, nos fala de janelas abertas no céu, que se refere não apenas às bênçãos materiais, mas toda a sorte de bênçãos espirituais. Não adianta nada você ter bênção material se você não tem bênção espiritual. Então a gente deve pedir a Deus primeiro bênçãos espirituais. O resto, as demais coisas, nos serão acrescentadas. Lembra? Quando Jesus falou, primeiro o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu ensinei que a contribuição financeira produz resultados maravilhosos. Isso é verdade. Conclusão. A conclusão financeira é bíblica, pois é ensinada nas Escrituras. Isso é verdade. Além disso, é também uma necessidade premente da igreja, a fim de levar avante sua missão evangelizadora. Como é que você vai evangelizar, enviar missionários se você não tem dinheiro para sustentar aquele missionário? Além de revelar a fé, o amor e a gratidão do cristão, tanto pela obra de Deus, bem como sua santíssima pessoa. Então, meu irmão, a conclusão é essa. Você ama a Deus? Você glorifica o seu nome? Você é um crente, um cristão que ama o Senhor acima de todas as coisas? Então contribua para a obra dele, porque a obra dele é ele, entendeu? Contribua com alegria, não sendo compelido, não sendo constrangido, contribua segundo as suas necessidades, contribua segundo as suas posses, proporcionalmente ao que você ganha. Lembre-se disso, né? Porque tudo isso está na palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Glória a Deus. Chegamos ao final. Deus vos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse dia, tarde ou noite, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas que te dê uma bênção especial em todos os momentos da sua vida. Deus te abençoe seus filhos, suas filhas, seus netos, sua família, sua esposa, seu esposo, toda a sua casa e toda a sua parentela, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e não esqueça de nos seguir, não esqueça de compartilhar este vídeo e não esqueça principalmente de se inscrever no nosso canal e ver os outros vídeos do nosso canal, que vai ser muito útil para você. Fica com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.